Desfeita a crise dos mísseis, ficou aquela coisa no ar. E a Guerra Fria continuou absolutamente tensa. E ele mostra, com prova, com documentos, que o Kennedy chamou, na época, um grupo de assessores de segurança, mais assessores da CIA, para trabalhar num plano para executar o Fidel Castro. Então, tudo aquilo que se falava, assim, teoria, os Estados Unidos queriam que tentaram, que o próprio Fidel Castro faturou em cima, né? A CIA queria me matar, é tudo verdade mesmo, tá? E aí tinha um agente da CIA, Roberto Sanches, o nome dele, embora tenha um nome latino, ele era americano, tá? Ele era agente da CIA, então ele estava tentando de todas as formas, ele era o cara dessa operação, que é, de alguma forma, encontrar um jeito de matar o Fidel. Não podia ser um americano, porque aí tu ia ter um problema muito sério. Tinha que ser alguém de dentro do governo. E ele conseguiu cooptar ou convencer um major, um militar cubano, a contribuir, a colaborar com a CIA. Bom, onde é que Porto Alegre entra nessa história? O cara da CIA e o militar cubano, só podiam se encontrar fora do país. Ele não podia ir lá em Cuba e conversar com o cara, porque aí a Cuba toda vigiada, aquela coisa sem liberdade nenhuma. Então, toda vez que o militar saía de Cuba, e ele viajava bastante, o agente da CIA ia ao encontro dele. É aí que entra Porto Alegre. Em Porto Alegre, em 1963, foi sediado aqui os Jogos Olímpicos Universitários, a Universiade, que era um evento internacional super conceituado. Gigantesco, é verdade. Gigantesco. Ele está equiparado a Jogos Olímpicos e Copa do Mundo de futebol. E ele foi aqui em Porto Alegre por uma terrível coincidência. São Paulo não podia sediar, São Paulo tinha sido a primeira capital a ser escolhida, mas não podia porque tinha os Jogos Pan-Americanos naquele ano. Belo Horizonte não estava preparada, o Rio não estava preparado, não, tinha algum problema no Rio, e acabou sendo Porto Alegre. E aqui em Porto Alegre houve um encontro, e aí que entra o documento revelado pela CIA 40 anos depois, que ele coloca no livro, que houve um encontro do agente da CIA com o militar cubano, porque o militar cubano era chefe da delegação de Cuba nos Jogos Universitários Olímpicos. E eles se encontraram aqui em Porto Alegre, foi o segundo de uma série de 3 encontros, para combinar como esse agente militar, esse militar, iria executar o Fidel Castro. E aí tem várias teses, tem uma caneta com veneno, tem uma seringa com veneno, como é que ia ser? Bom, eles se encontraram aqui, ninguém sabe qual foi o conteúdo do encontro, até onde eles avançaram, onde foi esse encontro. Eu busquei em tudo, quando eu vi essa informação, eu entrei em parafuso, comecei a pesquisar, li tudo sobre Universidade nos últimos dias. Ninguém tinha essa informação e ninguém nunca explorou essa informação. Então, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, foi sede de um encontro entre um agente da CIA e um militar cubano, em 1963, no auge da Guerra Fria, para tramar algo que nunca foi levado a cabo, que era a execução do Fidel. Qual é o fim disso? Um mês depois, o militar estava em Paris e se encontrou de novo com o agente da CIA. E ali o Fidel acendeu uma luz vermelha no Fidel. O Fidel, paranoico, mandou prender o cara, o militar, e o cara ficou 30 anos na cadeia. Sorte dele que ele não foi executado. Na década de 90, ele foi libertado e fugiu para a Espanha. Ele vive até hoje na Espanha, tem 90 e poucos anos. E essa história nunca foi contada. Mas por que o Fidel não foi assassinado? Não foi só porque que o militar foi descoberto. Porque 2 meses depois do encontro em Porto Alegre, aconteceu uma outra coisa com repercussão planetária e que talvez tenha sido o assassinato mais rumoroso da segunda metade do século XX, que foi a morte do Kennedy. 2 meses depois desse encontro aqui, que não tem nada a ver com o que aconteceu lá nos Estados Unidos, o Kennedy foi assassinado em Dallas. E aí o que aconteceu? Parou tudo. Toda a inteligência, a espionagem, todo o plano para sabotar um país ou outro, tudo aquilo ficou suspenso por um tempo até que as coisas se ajeitassem.